Olá, hoje eu queria bater um papo com vocês, um papo leve e agradável, que me fez refletir bastante e eu senti a necessidade de compartilhar. Você já percebeu que quando a gente se apega demais às nossas opiniões, a mente ela tende a ficar mais reativa, mais agressiva e até mesmo mais fechada às opiniões das outras pessoas? Mesmo que a nossa opinião ela tenha uma legitimidade, ela faça sentido, quando a gente exclui a opinião das outras pessoas, a gente vai se fechando para o mundo. Aí a gente vai criando algumas cascas emocionais, impedindo de formar vínculos saudáveis com as outras pessoas, porque a gente passa a considerar apenas aquilo que a gente acha como verdadeiro, como uma verdade absoluta, e assim a gente vai criando distanciamento com as pessoas que estão dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, as pessoas que a gente compartilha a vida. Esse apego excessivo, ele vai nos endurecendo. Isso acontece porque a gente vai se identificando com aquilo que a gente pensa. E esse apego excessivo se torna uma extensão do nosso ego. É nesse sentido que qualquer discordância que venha de fora vai nos parecer um ataque pessoal. Porém, a vida ela vai nos pedindo para desenvolver internamente mais leveza, mais abertura, mais compartilhar. E quando a gente se fecha para isso, a gente sem querer e sem nem perceber, vai desenvolvendo uma percepção muito equivocada, muito pesada sobre as pessoas e as situações que nos acontecem. E para que a gente possa ir se distanciando dessa casca do ego, a gente precisa fazer trabalhos internos que nos proporcionem enxergar com mais clareza as coisas que se passam internamente, as nossas emoções, os nossos pensamentos. E se eu pudesse dar uma dica para alguém que não tem tanto tempo para investir em meditação, apesar que eu acredito que todo mundo tem pelo menos 5 minutos ao longo do dia para sentar e se auto-observar, para observar o que se passa internamente dentro da sua mente. Mas eu sei que tem pessoas que ainda não conseguem colocar essa prática como um hábito diário. Então, se eu posso dar uma dica para essas pessoas que querem aprender a desenvolver esse olhar mais maduro e interno para si mesmo, é que a gente possa, diversas vezes ao longo do dia, observar as nossas opiniões, observar os nossos pensamentos sobre tudo o que acontece à nossa volta. Mesmo quando você estiver conversando, em uma conversa simples com uma pessoa, ou quando você estiver sozinho, começa a perceber quais são as opiniões que você vai formando sobre determinada pessoa, sobre determinado acontecimento. Percebe quais são as qualidades das suas opiniões. E quando você começar a exercitar essa autoobservação, ao invés de você se grudar nas suas opiniões, você tomar uma distância delas e você fazer uma autoavaliação. Pergunta as suas opiniões se aquilo que você está pensando é mesmo uma verdade absoluta. Ou se você pode soltar o apego sobre aquilo que você acha sobre determinada coisa ou pessoa e incluir na sua percepção as opiniões das outras pessoas, para que assim você possa ir crescendo, para que assim você possa ir se soltando dessas amarras internas de querer se grudar apenas aquilo que você acha que é certo ou errado. Se você conseguir fazer apenas isso, observar a qualidade da sua opinião, você vai perceber que apenas isso já é uma forma de meditação em movimento. Não precisa parar, acender incenso, sentar por 30 minutos e ficar ali parado observando o pensamento. Isso é bom, mas o simples fato de você se disponibilizar para observar a forma como você se coloca nas situações, a forma como você pensa diante de uma situação, diante de uma pessoa, dentro de uma conversa, dentro de uma troca, de um diálogo, se você fizer isso internamente, isso por si só já será considerado uma meditação em movimento. É a partir daí, fazendo esse exercício, que você leva a sua meditação para o longo do seu dia. E a gente pode exercitar essa forma de meditação em qualquer momento. As pessoas nem vão notar que você está em meditação, mas você vai saber internamente que é uma meditação que você está fazendo, porque você está se comportando, você está se levando para os seus relacionamentos do dia a dia. A partir desses relacionamentos, você está se auto
observando a forma como você se doa para o outro, observando as opiniões que você forma. E se tem algo que eu acho bem interessante é que a partir dessas trocas do dia a dia, a gente abrir espaço interno também para aprender a se questionar. A partir do momento que você percebe uma opinião sua sendo formada, você se abrir para questionar essa opinião. Isso que eu estou pensando, tem uma verdade absoluta aqui? Será que eu posso me abrir para o outro, para a opinião do outro, sem que eu me sinta ameaçado, sem que eu me sinta agredido, apenas sabendo ouvir o outro, acolhendo o que ele diz, sem que eu tenha que reagir de imediato? Eu posso integrar o que o outro fala, não necessariamente eu posso concordar, mas eu vou considerar o que o outro está me mostrando dentro daquela situação. Eu vejo que esse exercício ele traz um benefício gigante para nossa alma expandir, para nossa consciência se abrir para o mundo, para a gente realmente crescer junto com o outro. Quando a gente se abre para ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que a gente não concorde totalmente, a gente está somando um com o outro. Até porque esse é o grande objetivo da vida, é somar na vida uns dos outros. Imagine se todo mundo tivesse a mesma opinião formada, bem igualzinho um com o outro. Ninguém ia poder evoluir. E quando a gente se abre para ouvir o outro verdadeiramente, mesmo que o que ele tenha para falar não faça sentido, a gente pode respeitá-lo e considerar o que ele está falando, sem se sentir agredido, sem se sentir ameaçado. É a partir desse momento, nesse treino interno, que a gente vai evoluindo como ser humano. Na meditação tradicional, por exemplo, o que a gente pratica de verdade é observar os pensamentos sem emitir um julgamento sobre eles, sem emitir uma opinião, sem se agarrar. A gente treina observar a mente fluindo como um rio. A gente treina observar aquele fluxo de pensamentos que são contínuos e que a cada minuto o pensamento ele vai se modificando, vai surgindo uma nova ideia, um novo pensamento, uma crítica até, mas quando a gente aprende a olhar para esse pensamento e não classificá-lo como sendo bom ou ruim, como sendo positivo ou negativo, a gente vai treinando a mente para que ela não se identifique, não se agarre ao que está se passando internamente. E é a mesma coisa quando a gente vai para o mundo dentro das nossas relações, principalmente porque meditar é um treino para que você consiga se relacionar com mais consciência, primeiro consigo mesmo e depois com todos que estão à sua volta. E aí você pode estar apto a ir para o mundo e ao invés de você estar sempre no julgamento sobre o outro, você aprender a olhar para o outro com um olhar de mais serenidade, com um olhar de menos julgamento, de menos crítica. Isso é treinar presença. E a mesma coisa, como eu estava dizendo, você pode levar isso para a rotina. Por exemplo, no meio do trânsito, acontece uma situação que te faz sentir raiva, que te faz sentir medo. E aí você já vai emitindo uma opinião sobre a situação, você já vai num reflexo, né? Uma atitude reativa, de querer agir de forma agressiva, de querer dar uma resposta para alguém. Quando você observa essa necessidade de reagir com muita intensidade, você pode, no mesmo momento, olhar para si e perceber: ah, olha eu aqui, tentando reagir de uma maneira que, se eu conseguir respirar e pausar e observar a situação, a mente ela já vai para um outro contexto. Ela já vai incorporar uma outra sintonia. Quando você começa a perceber esse tipo de movimento interno, você consegue finalmente relaxar, soltar o ar, exalar com a intenção de relaxamento, de soltar mesmo o seu apego e sair do controle, né? Se permitir relaxar internamente, sem que você tenha que reagir. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, de que a meditação vai tornar você uma pessoa sem opiniões, não é que você não vai ter uma opinião formada sobre uma situação ou algo que aconteceu na sua vida. Não é sobre isso. Você vai ter as suas opiniões, você vai ter as suas ideias, mas você não precisa lutar por elas de punhos cerrados. É essa a grande virada de chave. A gente não precisa entrar em conflito uns com os outros para defender
uma ideia nossa, para defender uma opinião nossa a todo custo, nos tornando pessoas reativas, pessoas que ficam até birrentas, porque quer que as coisas e as pessoas ajam e sejam do jeito que a gente quer. Então, quando a gente se permite essa autoobservação, a gente vai soltando essa necessidade de controle e assim a vida ela vai se tornando mais leve, ela vai se tornando melhor de ser vivida. E assim, para concluir esse vídeo, eu te convido a fazer algumas reflexões. Como estão sendo as suas relações no dia a dia? Você tem deixado as suas opiniões inflamarem as suas relações? Você tem se agarrado muito àquilo que você pensa ao ponto de se tornar reativo à forma como o outro pensa? Quando a gente faz esse exercício de se questionar, a gente vai se abrindo internamente para viver uma vida muito mais leve, muito mais centrada. E eu espero que você consiga colocar essa dica muito simples em prática. E lembre-se que isso é um exercício diário e é um exercício contínuo. A gente precisa estar sempre nessa autoobservação, observar o comportamento da nossa mente sem se identificar completamente com ela. E mesmo que você não tenha tempo de se dedicar todos os dias, por um longo período de tempo à meditação, você pode levar esse exercício para as suas relações, para o movimento do seu dia a dia. Isso vai tornar a sua mente muito mais consciente e vai despertando em você um novo comportamento, um comportamento muito melhor que vai tornando a sua vida muito mais direcionada e mais centrada. Eu espero que essa conversa tenha feito diferença, um pouquinho de diferença aí no seu dia e deixa aqui nos comentários como você está exercitando a soltar as suas opiniões muito cheias de direito, muito exacerbadas. Como tem sido para você essa experiência? Coloca aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!